Olá, caros alunos, bem-vindos à aula 3, que é a aula sobre vetores e soma vetorial. E eu dividi essa aula de vetores em duas partes, né? A aula 3 é a parte 1 e a aula 4 vai ser a parte 2. Então vamos começar nessa aula falando um pouco sobre vetores e depois, mais para frente, a gente vai falar sobre soma vetorial, ok? Então vamos falar um pouco sobre um vetor, né? Por que é importante a gente estudar vetores em física? Porque o vetor ele vai ser utilizado para poder representar as grandezas físicas vetoriais. O que são grandezas físicas vetoriais? São grandezas que a gente precisa conhecer o valor delas, o quanto elas valem, mas a gente também precisa saber a orientação dessas grandezas, certo? Ou seja, para onde essas grandezas estão sendo aplicadas e orientadas, como, por exemplo, força, velocidade, aceleração e entre outras grandezas, certo? Então, o que é um vetor? O vetor ele é um segmento de reta orientado. Nada mais é do que uma setinha. Está vendo aqui essa setinha? Ela é um segmento de reta, ela é um pedaço de uma reta orientado, ok? Eu represento um vetor por uma letra e com uma setinha em cima dessa letra. Então, eu estou dizendo aqui que essa seta preta é o meu vetor V, ok? Esse vetor ele sempre vai estar sobre, ou disposto sobre uma reta suporte, ok? E aí esse vetor ele vai apresentar para a gente três características. A primeira delas é o chamado módulo ou intensidade ou valor, ou comprimento, tá? Isso aqui, o módulo do vetor, ele representa quanto vale o vetor. E o valor do vetor, ou seja, a intensidade desse vetor, ela está diretamente relacionada com o tamanho ou o comprimento do vetor. Ou seja, quanto maior for esse vetor dentro de uma escala pré-determinada, maior vai ser o valor dele, correto? Então, nesse meu exemplo aqui, eu coloquei esse quadriculadinho aqui atrás, né, para dizer para vocês, por exemplo, que esse vetor ele tem 4 unidades. Como é que eu represento, então, o módulo do vetor? O módulo do vetor eu posso representar a letra com a setinha entre barras ou eu simplesmente escrevo a letra sem a setinha em cima. Quanto que essa letra vale, né? Quanto que esse vetor vale, melhor dizendo? Nesse exemplo que eu coloquei aqui, ó, repara que o tamanho dele corresponde a 4 quadradinhos. Então, na verdade, ele vale 4 unidades, ok? Beleza? Então, tá aí o módulo desse meu vetor no exemplo. Agora, a direção. A direção do vetor é a direção da reta suporte. Nesse exemplo, a minha reta suporte, ela se encontra na horizontal. Então, eu vou dizer que a direção da reta, né, a direção do vetor, é na horizontal, ok? E, por fim, o sentido. O que é o sentido do vetor? O sentido é para onde aponta a setinha do vetor, que nesse caso aponta para a direita, ok? Então, o módulo é o valor, direção é a da reta, sentido é a da ponta da seta, para você gravar. Um detalhe interessante é que cada direção existente, ela te permite dois sentidos possíveis. Por exemplo, né, a direção horizontal, eu posso ter o sentido para a direita, mas se a setinha fosse para o lado contrário, o sentido seria para a sua esquerda, ok? Então, tá aí as características principais de um vetor. Agora, eu vou fazer, né, a soma vetorial. A soma vetorial é o seguinte, né? Como é que eu represento uma soma vetorial? Então, tá aqui meu vetor A, meu vetor B e meu vetor C, e eu vou fazer a soma vetorial, e essa soma vetorial aqui eu vou chamar de vetor S, ok? Então, meu vetor S vai representar a soma vetorial dos meus vetores A, B e C, tá? Então, a gente vai aprender essa soma vetorial, a princípio, utilizando a regra do polígono. O que é a regra do polígono? A regra do polígono consiste em eu pegar cada um desses vetores
e ligar esses vetores, tá? Eu vou ligar a pontinha de um vetor no que eu chamo, ó, de bundinha dos outros vetores. Então tá aqui, ó, setinha, a setinha eu vou chamar de pontinha, e essa parte aqui do vetor eu vou chamar de bundinha, tá? Então a regra do polígono consiste em você juntar esses vetores. Então vamos começar do vetor A. Tá aqui o meu vetor A, certo? Na pontinha do vetor A, eu vou desenhar, saindo da pontinha do A, o meu vetor B. Olha aí, ó, liguei o meu vetor B na pontinha do vetor A. Agora eu vou pegar o C e vou ligar o C na pontinha do vetor B, como se o C estivesse saindo da pontinha aqui do vetor B, ok? Então liguei esses meus 3 vetores, certo? Eu vou considerar esse ponto aqui, da origem do A, como o meu ponto inicial. E vou considerar esse ponto aqui, na setinha do meu vetor C, como sendo o meu ponto final. Como é que eu faço para representar o meu vetor soma? O vetor soma é um vetor que vai ligar o meu ponto inicial com o meu ponto final. Então está aqui, por exemplo, o meu vetor S. Está representada, então, a minha soma vetorial. Tudo bem? Ok? Ah, mas eu preciso fazer a soma vetorial necessariamente nessa ordem? Não. Se a gente mudar a ordem aqui dos vetores que estão sendo somados, você vai ver que o resultado é o mesmo. Vamos ver esse exemplo aqui no cantinho, ó. Não importa a ordem da soma dos vetores na equação vetorial, que é essa equação aqui que eu estou representando. O resultado é o mesmo, tá? Então vamos começar, por exemplo, do vetor C, ok? Então, na pontinha do vetor C, eu vou desenhar o meu vetor A, e da pontinha do meu vetor A, eu vou desenhar o meu vetor B, certo? Então, aqui agora vai ser meu ponto inicial, e aqui agora vai ser meu ponto final. Olha o meu vetor soma. Deu o mesmo vetor que tinha dado quando eu fiz na ordem de A mais B mais C, ok? Então, você vê que o vetor S deu um vetor de mesmo tamanho e com a mesma orientação, ou melhor dizendo, a mesma inclinação e apontado para o mesmo lado. Tá bom, pessoal? Então vamos ver aqui, né, começando pelo vetor B, por exemplo. Da pontinha do vetor B eu desenho o C, e da pontinha do meu vetor C eu vou desenhar o A. Então agora aqui, ó, esse é meu ponto inicial e esse aqui é meu ponto final. Olha o meu vetor soma ligando o ponto inicial e o ponto final, deu o mesmo vetor S nesse caso e desse caso aqui. Tudo bem, galera? Beleza? Então é assim que eu represento a minha soma vetorial, certo? Nesse exemplo, eu vou um pouco mais além. Eu quero calcular quanto o meu vetor S vale, certo? Então eu já coloquei aqui alguns vetores, né, dentro desse sistema aqui quadriculado, para a gente ter uma noção legal de como fazer isso, tá? Então eu vou continuar usando a regra do polígono. Eu vou pegar o meu vetor A, vou desenhar ele aqui do outro lado, certo? Da pontinha do vetor A eu vou desenhar o meu vetor B, e da pontinha do vetor B eu vou desenhar o meu vetor C, certo? Então está aqui meu ponto inicial e está aqui o meu ponto final. Como é que fica o meu vetor soma, né? O meu vetor S, que representa essa soma vetorial que eu fiz aqui usando a regra do polígono, é o vetor que liga o início com o fim. Tudo bem? É o vetor que vai ligar o ponto inicial com o ponto final. Esse é o meu vetor S. Mas quanto que vai dar esse meu vetor S? Será que é simplesmente eu pegar os valores de A, B e C, né? Os módulos do vetor A, do vetor B e do vetor C e somar simplesmente? Não, depende da figura que vai formar. Repara que o meu vetor S, ele vai dar aqui, ó, 3 unidades, 3 quadradinhos de altura e 4 unidades, 4 quadradinhos aqui de comprimento da base. Tudo bem? Repara que a minha figura aqui formou um triângulo retângulo, onde o meu vetor S é a hipotenusa. Quanto vale o vetor S? O vetor S ele vai valer, ó, esse comprimento aqui que eu estou passando a minha canetinha laser. Esse comprimento, nesse caso, vai ser a hipotenusa do meu triângulo retângulo. Então, qual vai ser o módulo de S? 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a S ao quadrado, conforme está aqui.
Logo, S vai ser, né, passa esse 2 aqui para lá em forma de raiz, 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9, 16 mais 9 é 25, raiz de 25 é 5, ok? Então, o módulo do meu vetor S, nesse caso, ele vai ter 5 unidades. Tudo bem, pessoal? Então, agora eu vou mostrar para vocês a soma vetorial de alguns casos particulares, ok? Então, primeiro, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, vetores de mesma direção e de mesmo sentido. É quando os vetores estão na mesma direção. No caso aqui, nesse exemplo, os dois estão na horizontal e apontam para o mesmo lado, que é para a direita, ok? Então, vamos usar a regrinha do paralelogramo. Eu vou desenhar aqui, ó, primeiro, vamos usar a regrinha do polígono, tá bom? Então, ó, a minha soma vetorial vai ser o vetor A mais o vetor B. Eu vou desenhar aqui primeiro o meu vetor A. Da pontinha do vetor A eu desenho o meu vetor B. Esse aqui é meu ponto inicial. Esse aqui é meu ponto final. Então, o meu vetor soma vai ser o vetor S que vai ligar esses pontos. Ok? Repara uma coisa, pessoal. Embora a equação vetorial, né, a gente escreve com as setinhas em cima, qual é o valor que esse vetor S ele vai ter? Lembra que eu falei para vocês que o valor está diretamente ligado ao tamanho ou comprimento do vetor? Repara que o comprimento de S é o comprimento de A mais o comprimento de B somados. Então, eu posso dizer que o módulo de S, nesse caso, é igual ao módulo de A mais o módulo de B, ok? Então, nesse caso aqui, até que o meu resultado numérico coincidiu aqui com a minha equação vetorial, certo? Mas você vai reparar que daqui para frente não vai ser sempre isso que vai acontecer. Por exemplo, quando eu tenho agora vetores de mesma direção, porém sentidos opostos, que é quando um aponta para um lado e o outro aponta para o lado contrário, ok? Então aqui eu vou começar pelo meu vetor A, né, usando a regra do polígono de novo. Está aqui o meu vetor A. Da pontinha do vetor A, eu vou desenhar saindo dela o meu vetor B. Só que agora o meu vetor B, ó, ele aponta no sentido contrário. Esse aqui é o meu ponto inicial, esse aqui é meu ponto final. Vou desenhar o meu vetor S ligando os dois pontos. Pronto, está aí o meu vetor S. Repara que o vetor S é como se eu tivesse arrancado essa parte aqui que é do tamanho de B do vetor A. Então vamos ver quanto que vai dar o módulo. A minha equação vetorial ainda continua como sendo uma soma, tá? Mas a minha equação aqui numérica, né, não vai ser uma soma, porque o tamanho de S é o tamanho de A menos essa parte aqui que eu tirei em relação ao comprimento de B. Então, quando eu tenho vetores de mesma direção em sentidos opostos, eu simplesmente, né, para calcular o valor de S, tenho que fazer uma subtração dos vetores. Tá bom, galera? Ok? No caso aqui, o A é maior que o B, por isso que o S vai ser A menos B. Tá bom, pessoal? Ok? Lembrando que módulo é sempre o valor positivo, tá? Agora, esse caso é quando eu tenho vetores ortogonais, que é quando os vetores formam um ângulo de 90 graus entre si. Repara que o vetor A está na direção vertical e o vetor B está na direção horizontal. O ângulo entre essas direções é o ângulo de 90 graus, certo? Então, vou representar de novo aí a minha soma vetorial, começando, né, utilizando a regra do polígono. Então, está aqui o meu vetor A. Da pontinha do meu vetor A, eu vou desenhar o meu vetor B. Eu vou considerar aqui como sendo o ponto inicial, que é onde eu comecei, e aqui é o ponto final, que é onde eu parei. Pronto, liguei o meu vetor S. Repara que a figura que eu formei aqui foi um triângulo retângulo, onde S é a hipotenusa, B e A são os catetos. Então, nesse caso, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. S ao quadrado é A quadrado mais B quadrado. Logo, o módulo de S é a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado, ok? Então, essa equaçãozinha vai servir para esse caso em que eu tenho dois vetores que formam entre si um ângulo de 90 graus em suas direções, ok? Existe uma outra regra que eu posso aplicar nesse caso, que é a regra do paralelogramo, tá?
Para eu aplicar a regra do paralelogramo, eu vou desenhar o meu vetor A e o meu vetor B saindo de um ponto em comum. Então eu tenho aqui ó, o meu vetor A, tá vendo aqui? Ó? Vou pegar esse ponto aqui, da onde eu comecei a desenhar o meu vetor A, e daqui eu vou desenhar também o meu vetor B. É como se eu tivesse juntado as bundinhas deles aqui, ó, saindo do mesmo ponto, ok? Agora, o que vai acontecer? Da pontinha do vetor A, eu vou tracejar uma reta que é paralela aqui, ó, ao vetor B. E da pontinha do vetor B, eu vou desenhar, né, vou tracejar uma reta que é paralela ao vetor A. Repara que as duas linhas se encontraram nesse ponto, então eu vou desenhar o meu vetor soma que sai da origem até esse ponto, ok? Está bem parecido com o que a gente viu na linha aqui de cima. Agora eu vou pegar o meu vetor A e vou trazer ele para cá, ó, para você reparar uma coisa. Olha a figura que formou um triângulo retângulo de novo, onde S é a hipotenusa, A e B são os catetos. Logo, qual que é o valor do meu vetor S? S ao quadrado é A ao quadrado mais B quadrado, logo S é a raiz de A quadrado mais B quadrado. Tudo bem, galera? Então você pode escolher qual regra você vai preferir usar, se é a regra do polígono ou a regra do paralelogramo, tá bom? Antes da gente ir para o próximo caso, eu quero relembrar para vocês, né, fazer uma revisão com vocês sobre a lei dos cossenos, tá? Então eu tenho aqui o meu triângulo ABC. Aqui eu tenho o ângulo alfa, oposto a esse ângulo alfa eu tenho o lado A. Aqui eu tenho o ângulo beta, oposto a esse ângulo beta eu tenho o lado B. E aqui eu tenho o ângulo gama, oposto a esse ângulo gama eu tenho o lado C, ok? Como é que eu faço para saber quanto que vale cada comprimento desse A, B ou C? É só usar a regra do cosseno, tá? Então aqui, ó, A quadrado, que é esse comprimento aqui, é igual a B quadrado mais C quadrado menos 2B vezes C vezes cosseno de alfa. Alfa é o ângulo oposto ao lado A, tudo bem? E se eu quiser saber quanto que vale esse meu lado B? O lado B vale, então, B quadrado é igual a A quadrado mais C quadrado menos 2AC cosseno de beta. Beta é o ângulo oposto a esse lado B aqui, tudo bem? E por fim, se eu quiser saber quanto vale esse C, C quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado menos 2AB cosseno de gama, onde gama é o ângulo que está, né, oposto a esse comprimento aqui, a esse lado C, tudo bem? Então está aí relembrado a lei dos cossenos, que é o que a gente vai precisar utilizar no próximo caso de soma vetorial. Então aqui eu tenho, né, vetores formando um ângulo θ. Por definição, o ângulo entre dois vetores é quando eu pego o vetor A e o vetor B e faço eles saindo do mesmo ponto comum, tá bom? Então o ângulo entre esses vetores, por definição, é sempre o menor ângulo quando eles saem aqui do mesmo ponto, ok? Então, para fazer a soma vetorial, eu vou aplicar a regra do polígono, tá? Então, vou começar aqui fazendo a soma vetorial usando a regra do polígono. Tá aqui o meu vetor A, então eu iniciei aqui desse ponto. Da pontinha do vetor A eu vou desenhar o meu vetor B, ok? Aqui está meu ponto inicial, aqui está meu ponto final. Eu vou desenhar o meu vetor soma, ok? Beleza? Agora preste atenção no seguinte, esse ângulo aqui, ele não é o mesmo ângulo θ que apareceu aqui. Eu vou chamar esse ângulo daqui de dentro do triângulo que formou a figura de alfa, certo? Mas qual é a relação de alfa com esse ângulo θ? Repara que esse ângulo θ é o que falta para a gente completar 180 graus, que apareceu aqui, ó, na figura. Então eu posso dizer que alfa mais θ é 180 graus, logo o cosseno de θ é igual a menos o cosseno de alfa da matemática. Tudo bem? A gente vai precisar usar esse resultado aí já já, ok? Então olha só, eu tenho um triângulo aqui e eu quero saber o módulo desse meu lado aqui que eu chamei de S, né? Que ele está exatamente no lado oposto ao meu ângulo alfa. Utilizando aqui, ó, a lei dos cossenos, eu sei então, ó, repara aqui, ó, de novo minha figura, que S
a ao quadrado vai ser igual a quadrado mais b quadrado, menos 2 que multiplica a que multiplica b, cosseno de alfa, que é o ângulo oposto a esse comprimento S. Tudo bem, galera? Então, tá aí, né, o módulo de S. Qual é a outra maneira de a gente calcular o módulo desse vetor soma? É a gente aplicando agora a regra do paralelogramo, conforme a gente já aplicou antes, ok? Então aqui, ó, tá o meu vetor A, tá o meu vetor B, e eu desenhei eles agora saindo do mesmo ponto em comum, formando o ângulo de θ entre eles. Então aqui, ó, da pontinha do vetor A eu vou desenhar uma linha tracejada paralela ao vetor B, da pontinha do vetor B eu desenho uma linha tracejada que é paralela ao meu vetor A. Repara que essas linhas se encontram exatamente nesse ponto. Então eu vou desenhar o meu vetor S saindo aqui da origem dos dois vetores e chegando até aqui nesse ponto em que as linhas tracejadas se encontram. Está aqui o meu vetor S, tá vendo só? Então olha só o que acontece. Aqui a gente viu na figura anterior que é o ângulo alfa, certo? Mas repara uma coisa, vamos calcular esse módulo do vetor S usando θ ao invés de usar alfa? O que a gente sabe, né? Ó, que alfa mais θ é 180, logo menos cosseno de θ é igual ao cosseno de alfa. Eu vou substituir esse cosseno de alfa aqui na equação por menos o cosseno de θ. Então aqui eu tenho menos que multiplica menos, isso dá mais. Então se você quiser usar, né, a regrinha usando o ângulo θ, que por definição é o ângulo de abertura entre os vetores A e B, você vai usar a lei dos cossenos adaptada aqui com o maisinho na equação, tá bom? Então aqui, ó, S ao quadrado é igual a quadrado mais B quadrado mais 2 vezes A vezes B, cosseno de θ, e não vai mudar em nada o nosso resultado em relação à equação que a gente viu usando a regra do polígono, tá bom? Então, com isso a gente finaliza a nossa primeira aula de vetores. Espero, né, que vocês consigam compreender isso aí bem, porque vetores é algo muito importante para a física. Um abraço, pessoal!